Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na frente de batalha, e vamos falar hoje também sobre a famosa reunião extraordinária da Duma, né? Aquilo que estava todo mundo esperando para ontem. Afinal, o que foi decidido? Essas notícias foram sugeridas por Nove Dedos, Sunda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não tivemos nenhuma grande mudança aqui na linha de frente, embora a pausa dos russos, segundo os próprios russos, tenha acabado. Mas existem algumas informações conflitantes aqui entre a visão dos ucranianos e dos russos, né? Como eu tenho mostrado para vocês, existem alguns russos que dizem que Bilororivka já está na mão dos russos e que, na verdade, os russos já estariam lutando próximos a Siversk, já estariam aqui nos subúrbios de Siversk. É uma cidade pequena e coisa e tal, mas é a próxima linha de defesa ucraniana nessa guerra, né? Mas o exército ucraniano, esse tempo todo, está alegando que os russos ainda não tomaram Bilororivka. Então, inclusive, isso indica que o Oblast de Luhansk, se você for muito preciso, ainda não foi totalmente tomado pelos russos, porque Bilororivka ainda faz parte deste Oblast, né? Mas, é lógico, é uma área muito pequena e ninguém tem dúvida que em algum momento isso vai ser tomado. A questão só é realmente a técnica ucraniana de causar danos ao entregar as cidades. E, nesse sentido, os ucranianos lançaram esse vídeo aqui, em que eles mostram tropas ucranianas lutando em Bilororivka, né? É lógico, a gente não sabe de quando que foi esse vídeo especificamente, mas segundo o exército ucraniano, é de poucos dias atrás, e eles teriam inclusive eliminado 60 inimigos, destruído equipamentos e coisa e tal, né? Enfim, a gente não sabe, eu prefiro acreditar no exército ucraniano, mas é verdade que, como eu disse, na guerra você pode ter informação trocada aí, né? Por que eu acho que o exército ucraniano está correto? Por um motivo muito simples. Primeiro, que eles apresentaram evidências ao contrário dos russos. Segundo, porque os russos estão realmente com um problema de moral muito grande, né? Todas essas explosões em depósitos de munição na retaguarda têm deixado os soldados russos muito nervosos. E não é por outro motivo que os russos têm sentido essa necessidade de dizer, olha, estamos avançando e coisa e tal, já estamos chegando a Siversk e coisa e tal, sendo que não há nenhuma evidência disso, né? Enfim, vamos aguardar mais alguns dias, a gente deve ter informações sobre o que está acontecendo, né? Onde a gente sabe que os russos tentaram atacar, foi justamente nessa região aqui. Existe uma grande planta energética aqui, não é nuclear, tá? É uma planta de termoelétrica, e nessa região aqui os russos de fato estão tentando tomar isso daqui. Dá para ver que os ucranianos não estão numa posição muito favorável nessa região, mas segundo as informações eles ainda estão resistindo por aqui também, né? Fora isso, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente. Teve os tradicionais depósitos de munição aqui da hora do HIMARS. Aliás, teve vários outros além desses, né? Esses aqui são só os principais. A gente viu esse daqui em Kherson. Às vezes a pessoa olha isso aqui e fala assim, então não teve nada de... não teve explosão de munição, né? E de fato não teve explosão de munição. Isso não quer dizer que o alvo do HIMARS não foi menos importante. Pode ter sido uma base de equipamentos, uma base de pessoal, um posto de comando. Esse tipo de posto de comando e pessoal, coisa e tal, quando é atingido por um míssil, tipicamente não causa uma ação tão espetacular como a gente viu em alguns desses vídeos, né? Quando atinge depósito de munição é muito mais espetacular a coisa, mas não deixa de ser tão importante quanto, né? Você atingir pessoal russo é igualmente importante. Então isso aqui foi em Kherson, esse aqui foi um outro depósito de munição em Kadivka e teve também... Não, esse daqui não foi de ontem, na verdade, né? Esse daqui foi em Snurivka, lá em Mykolaiv, na região de Mykolaiv, em que foi atingido justamente um quartel-general dos russos na região, um posto de comando dos russos. Aí de novo você tem essa situação, não é uma explosão tão espetacular, mas é muito importante da mesma forma. E houve também um outro caso aqui em Skarivka, nessa região aqui de Luhansk, mas que também a gente não tem imagem de lá. Sabemos que teve
a explosão por conta de informações aqui no Telegram, mas não temos imagens dessa coisa aqui, né? Mas enfim, os ucranianos continuam atingindo esses alvos na retaguarda, e isso tem deixado o exército russo preocupado, porque principalmente com a moral dos soldados, né? Vocês sabem, os soldados russos eles já estão lutando de forma meio relutante, eles não veem muito o que fazer ali, é lógico, ganham dinheiro, né? Tem grana para lutar, ganham uma recompensa aí para lutar, mas no final das contas, em termos de moral, realmente, eles não têm muita. Então, assim, é muito diferente essa questão em relação aos ucranianos que estão defendendo a terra deles, né? É um outro nível, um outro patamar de motivação completamente novo, né? Enfim, parece que houve também aqui em Kharkiv explosões também na região aqui dos russos. A gente não sabe ainda ao certo o que foi atingido por aqui, né? Bom, além disso, os russos fizeram também o seu tradicional bombardeio de civis totalmente desnecessário. Isso aqui foi em Dnipro, que é essa cidade aqui no centro da Ucrânia. Também é uma cidade que está afastada da linha de frente. Você pode alegar que ela tem um papel importante porque ela é uma dos principais hubs aqui de estradas para chegar à linha de frente, mas de fato continua sendo um ataque sem muita motivação clara militar, né? Os russos dispararam 6 mísseis KH-101, que é maior ainda que aquele que atingiu o shopping center em Kremenchuk. 4 deles foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, mas 2 acabaram caindo, né? E causou esse problema todo lá em Dnipro. Em Odessa também teve foi atingida também por mísseis russos, embora aqui em Odessa pelo menos um dos mísseis acertou de fato uma organização militar, um armazém militar, mas um armazém que não tinha nada significativo lá dentro. Já tem inclusive imagens aqui de dentro do armazém, mostrando que realmente não tinha munição, não tinha nada lá. Pelo menos foi um alvo militar, né? Mas, de novo, continua essa tentativa dos russos aí de produzir alguma coisa para incentivar os soldados deles a continuarem lutando, né? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles apontam a questão toda da Rússia estar saindo da pausa operacional, ou seja, aquela pausa para reagrupamento e coisa e tal que eles fizeram, né, que eles disseram que foi para reagrupamento e coisa e tal, mas que a gente sabe que foi muito motivado também pela falta de munição devido aos HIMARS estarem atingindo os depósitos de munição russos, então eles tiveram que rearranjar a logística deles toda lá, mas parece que estão prometendo sair da pausa agora, né? Na verdade, teve até um comunicado do Shoigu, que é o ministro da Defesa russo, dizendo que vão aumentar as atividades em Donbás, né? Vamos ver realmente o que vai acontecer aí nos próximos dias. E aqui a gente já falou sobre isso ontem, né? Realmente foi confirmado que o HIMARS atingiu a 106ª divisão de paraquedistas russos, causando muitas baixas, inclusive entre os oficiais de lá. A gente já tinha falado sobre isso ontem, né? A The Economist está fazendo aqui uma colocação sobre a importância dos HIMARS na guerra, né? A gente não precisa falar sobre isso. A gente já viu aqui ao longo dos últimos dias o quanto o HIMARS tem prejudicado os russos e ajudado os americanos, né? Mas tem um ponto que eles levantam aqui, e que eu falo também no meu vídeo que eu fiz ontem lá no Visão Libertária sobre o HIMARS, que é a visão justamente da diferença de abordagem de artilharia entre russos e americanos, né? Enquanto os russos têm uma artilharia com menor precisão, mas que com maior quantidade, então o objetivo do russo é tipicamente sair bombardeando a cidade inteira na expectativa de acertar alguma coisa, enquanto os americanos focam em ter menos munição, mais mísseis mais precisos, né? E justamente essa é a estratégia nesse caso, porque nessa situação, como a estratégia russa é bombardear um monte de coisas, eles precisam ter grandes estoques, grandes armazéns de munição para poder abastecer a linha de frente, né? E esses armazéns acabam sendo alvos fáceis do HIMARS, justamente porque com um único míssil você consegue destruir o armazém inteiro se for um tiro certeiro, né? Ao passo que no caso do HIMARS,
ele, é lógico, continua sendo alvo, é uma guerra, né? Os russos estão tentando também atingir o HIMARS, também atingir os centros de munição ucranianos, mas é uma tarefa mais difícil. Por quê? Porque os ucranianos, como focam mais em armamento com precisão, os ucranianos, eu quero dizer, agora que eles estão usando armamento ocidental, tá? Porque os ucranianos, a bem dizer, se você pegar a doutrina militar ucraniana, ela era basicamente a mesma que a russa até 2014, né? Só mudou de lá para cá. Mas agora que eles estão modelando o exército deles mais próximo aos ocidentais, eles têm o quê? Eles têm mais equipamento de precisão, particularmente o HIMARS. Então é mais difícil você localizar esses depósitos, né? Um grande depósito de munição é fácil de você localizar, tem caminhão entrando e saindo, trem parando para descarregar, é muita movimentação para você conseguir esconder isso das pessoas. Já o HIMARS, como são poucos, são aquelas caixinhas com poucos mísseis que precisa para recarregar de tempos em tempos, ele consegue esconder isso de forma muito mais eficiente, né? É lógico, da mesma forma como a Rússia está precisando tentar dizer para os soldados russos que eles estão conseguindo avançar e coisa e tal, eles já estão plantando notícias que já teriam capturado o HIMARS e coisa e tal. Não capturaram nada, não destruíram nenhum ainda até o momento. Não vou dizer que isso não possa acontecer, é uma guerra, né? Em algum momento pode acontecer esse tipo de coisa, mas no final das contas o número de equipamentos capturados dos russos pelos ucranianos é muito maior e não vai fazer tanta diferença assim nessa guerra, uma eventual destruição de 1 ou 2 HIMARS. Já estão chegando mais aí, né? De fato, essa necessidade dos russos de motivar os soldados está cada vez mais aparente, né? De tirar eles da letargia. Isso daqui foi o comandante do 41º Exército, o coronel Korotekevich, ele teve uma reunião com as famílias dos soldados de uma brigada lá na região de Altkrai, em Alesk, na Sibéria. Então é bem longe da frente de batalha, né? Mas como a gente sabe, a Rússia está mandando justamente esse pessoal de longe para a guerra na Ucrânia, e os familiares de soldados estavam preocupados, estavam querendo saber quando é que os soldados voltavam e coisa e tal, e o coronel falou algumas coisas bastante duras aqui, do tipo: o que você acha que nós podemos fazer? Tudo que poderia ser feito foi tudo em vão, porque o Estado, a Rússia, como um cachorro que apanhou, vai ter que sair da Ucrânia, você entende? A gente simplesmente não consegue permitir isso, não importa quão duro isso seja. Ou seja, o que ele está dizendo é basicamente admitindo que a Ucrânia, a Rússia não está conseguindo avançar na Ucrânia, porque os familiares dos soldados sabem disso, os soldados têm comunicado com eles, mas a gente não pode sair da Ucrânia de qualquer forma, não tem como sair de lá, porque seria muito ruim, né? Enfim, tem mais alguns trechos da conversa dele aqui, mas realmente é uma coisa meio de desespero do pessoal para manter a motivação das pessoas. E aqui a boa notícia é que os M270, ele não fala quantos, mas a gente acredita que estejam 5, já estão na Ucrânia, já estão sendo usados ali para também fazer mais ataques desse tipo, né? Inclusive, isso é uma coisa que o pessoal comenta, né? Aqui o pessoal pergunta: poxa, no caso aqui, por exemplo, do ataque que teve em Silurivka, é uma cidade que está bem na linha de frente aqui, por que não usaram obuses normais, né? A questão é que com o HIMARS você consegue fazer o ataque de mais longe, dificultando uma eventual contra-reação russa, né? Se você dispara com um obus, o tempo que você leva para tirar o obus dali, esconder o rastro, coisa e tal, você pode ser atacado pelos russos. Então estão chegando aí mais MLRS, e lembra, o M270 ele é na verdade o dobro do M142, ele tem, tá vendo, 12 mísseis, 12 foguetes que ele pode disparar numa sequência aí, né? Além disso, a Ucrânia vai receber 2 baterias de NASAMS. NASAMS é um sistema de defesa antiaérea que está entre os melhores do mundo. É o que protege, por exemplo, a Casa Branca em Washington e vários outros pontos sensíveis aí do exército americano. E o que ele está falando aqui é que vão receber 2 baterias completas, ou seja, não são só
as armas, mas também máquinas para recarregar, identificar alvos e complexos de manutenção, ou seja, toda a tecnologia em cima do NASAM, isso vai ser disponibilizado para a Ucrânia, 2 desses sistemas. Aonde que a Ucrânia vai usar isso, a gente não sabe, né, mas ela pode distribuir para pelo menos evitar ataques mais sensíveis em Kiev e outras grandes cidades. Bom, ontem andaram circulando também informações falsas acerca de material da OTAN que estaria sendo vendido para outras pessoas, para outros países e coisa e tal, e evidentemente que isso é uma tentativa russa de dizer, de desqualificar a ajuda da OTAN, ou seja, dizer que a OTAN está mandando material para a Ucrânia está vendendo para outros países e coisa e tal. A ideia, é lógico, é jogar a população dos países do Ocidente contra o governo para impedir que a OTAN mande mais armamento para a Ucrânia, né? Porém, o Pentágono, que é o principal fornecedor da Ucrânia, deixou claro que nós não vimos nenhuma indicação de que essas armas tenham ido a qualquer outro lugar que não para lutar contra os russos. Isso foi um reporte oficial do Pentágono, né? Veja, em uma guerra é impossível não ter alguma arma que caia na mão do inimigo, e o inimigo pode perfeitamente, no caso os russos, eles sabem que eles precisam criar uma divisão entre a OTAN e a Ucrânia, então os russos teriam todo o interesse do mundo em eles capturando armas ucranianas, venderem isso para outro lugar, tentando se fazer passar por ucranianos, né? Isso é uma coisa perfeitamente possível de acontecer. Qualquer notícia que vocês vejam desse tipo, esse é o sentido. É russo tentando fazer fake news. Sempre é isso. É aquilo que eu falo para vocês, olha pela motivação. Escola austríaca, você tem que prestar atenção na motivação das pessoas. Evidências são fáceis de serem forjadas. Os ucranianos estão botando a vida deles nessa guerra. Se eles perderem essa guerra, eles perdem toda a propriedade do país. Ou seja, no final das contas, eles próprios estão em risco de vida. Eles não iriam sair contrabandeando esse tipo de coisa por pouca coisa. Não faz sentido isso, não tem lógica nenhuma isso, né? E a gente vê que pelo menos os principais interessados sabem que não está acontecendo isso, né? Não vão cair nesse tipo de fake news. Ontem a gente teve a notícia de que morreu um voluntário britânico chamado Paul Urey. Ele não estava lutando, ele era voluntário de apoio de serviço, de humanitário, né? Ele tinha sido preso pelas forças de Donetsk, da suposta, entre aspas, República Separatista de Donetsk, e o que eles estão dizendo é que ele morreu, segundo o pessoal, por estresse. Teve estresse na cela e morreu. Certamente foi torturado e acabou não aguentando a tortura. Uma coisa muito triste isso daqui. Bom, e ontem, dia 15, teve a famosa reunião da Duma, lá a Câmara dos Deputados russa, que fizeram um auê em cima disso. Tinha gente achando que eles iam declarar guerra. Por quê? Porque eles suspenderam as férias de todo mundo, convocaram todo mundo para ir a Moscou, não podia deputado participar por teleconferência, tinha que ir a Moscou e coisa e tal. Fizeram um escarcéu em cima disso e não tomaram nenhuma medida significativa com relação à guerra. Teve algumas medidas leves, algumas leis que foram alteradas, questão de orçamento e não sei o que lá, mas a principal ponto foi a eleição do presidente da Câmara, do Deputy Prime Minister, né? A Rússia, ela é uma república, não é uma república parlamentarista, então o primeiro-ministro lá é mais ou menos o mesmo papel do presidente da Câmara aqui no Brasil, não tem essa relevância toda, mas, de qualquer forma, foi isso que teve na Duma ontem, não teve nada com relação à guerra. Isso certamente frustrou um monte de russos por aí. Mas não quer dizer que não tenham mudado algumas leis, né? E uma das coisas que eles fizeram foi mudar, justamente proibir ativos digitais para pagamentos no país, ou seja, a Rússia proibiu o Bitcoin. Tinha gente achando que a Rússia, eu mesmo achei que a Rússia poderia ajudar o Bitcoin nessa guerra contra o Ocidente, isso antes da guerra, né? Antes de virar uma guerra real, enquanto era ainda uma guerra fictícia, uma guerra fria, né? Ameaça dos dois lados. Mas no final das contas o que a Rússia fez foi proibir totalmente o Bitcoin lá, né? Outra coisa é que está valendo isso sim, é aquilo que a gente já tinha comentado há uns 2 dias atrás sobre os batalhões de voluntários em todas as 85 regiões russas, né? Ou seja, eles imaginam que vão juntar pelo menos uns 40 a 50 mil
novos combatentes para lutar na guerra da Ucrânia. É suficiente para dar um alívio para os russos que estão lutando lá? Certamente ajuda eles um pouco, 50 mil combatentes faz bastante diferença, mas pode ter certeza, isso não vai fazer diferença no longo prazo. Os ucranianos têm muito mais combatentes em reserva e tendo armas ocidentais para contrapor os russos, isso daí, sinceramente, vai ser uma gota d'água num oceano, né? Bom, o Ministério de Defesa russa diz que o acordo para exportar cereais de Kiev está quase concluído. Eu não acredito, mantenho minha posição. Olha só, estavam falando há 2 dias atrás que já estava tudo certo, já estava tudo assinado. Agora não, está quase pronto. Esquece isso, não vai sair esse acordo. Espero estar errado, tomara que eu esteja errado, tomara que saia o acordo, mas não acredito. O presidente da Shell diz que a Europa será forçada a racionar energia no inverno. Tá o pessoal Roussetti aí todo empolgado, e tá vendo? Quebramos a Europa, a Rússia é o máximo, conseguiu quebrar a Europa e coisa e tal. No final das contas, vai ser difícil para a Europa esse inverno? Vai ser difícil. Se a guerra chegar até lá, a verdade é essa. Mas vai ser difícil para a Europa, não tenha dúvida nenhuma. Agora, a questão toda vai ser difícil para a Europa, vai ser muito mais difícil para a Rússia, tá? Estão anunciando que uma segunda grande onda de russos estão saindo do país. Por quê? Porque logo que começou a guerra, saiu muita gente do país, principalmente pessoal que tem capacidade de migrar, né, que são justamente as pessoas com capacidades mais altas, com um perfil tecnológico maior. O pessoal vazou do país, muita coisa mesmo. Mas muita gente ficou naquela expectativa de que seria uma guerra rápida, que essa guerra duraria um tempo, mas acabaria de uma forma ou de outra e não impactaria tanto assim a vida, o dia a dia dos russos lá na Rússia. Essas pessoas estão agora percebendo que essa opção não vai acontecer. A guerra vai ser longa, no mínimo, mas no mínimo mesmo, até o final do ano a gente vai estar nesse esquema e certamente eles não estão dispostos a passar por esses problemas todos na Rússia que a Rússia está vivendo e muita gente está indo embora. A ponto da Rússia estar falando até em criar a sua própria engine de games, porque muitos programadores têm saído, então não tem mais uma capacidade de produção de games na Rússia, então eles querem começar tudo do zero, toda uma nova indústria. Muito boa sorte nisso daí, Putin. O problema é que quando você começar uma nova indústria, começar a treinar mais gente na área técnica e coisa e tal, a primeira coisa que essas pessoas vão perceber é que elas estão num país de merda, comandado por um ditador lixo, e vão querer emigrar para fora. No momento que o russo pode emigrar para fora, que ele tem um emprego na área técnica, que é uma área que tem demanda no resto da Europa, ele simplesmente vaza daí. E só para complementar aqui, o Cazaquistão tá realmente peitando a Rússia diretamente, né? Como diz o pessoal aqui, a gente já falou um pouco sobre isso. O Cazaquistão está vendendo petróleo para a Europa, se recusou a reconhecer as repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk, e realmente falou uma coisa aqui bem interessante, porque no final das contas, o que o pessoal lá, o governo do Cazaquistão está percebendo? Que a Rússia está querendo forçar um monte de pessoas, de países, a se unir a ela. E eles sabem que se eles conseguirem sucesso na Ucrânia, o próximo passo é o Cazaquistão, meu amigo, você pode ter certeza. O Cazaquistão já foi parte da Rússia, era uma república soviética, então eles sabem que a Rússia vai querer, se ganharem na Ucrânia, vai querer briga com eles. Então eles querem agora prejudicar a Rússia. E estão vendo que a Rússia está, de fato, se perdendo nessa guerra da Ucrânia, está perdendo toda a sua força militar ali, enterrando tudo ali e não conseguindo avançar. Ou seja, não apenas o Cazaquistão tem interesse em se isolar da Rússia cada vez maior, como agora sabe que a Rússia não pode fazer nada contra eles neste momento, então está aproveitando a oportunidade. E isso é ótimo, porque no final das contas é menos um país sob a tutela do Putin. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.